para a gente poder arrecadar mais e poder ter uma mão de obra formal em todo o Brasil. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, deputado Félix Mendonça. Deputado Lippe, se puder dar uma acelerada. Muito obrigado. Tem a palavra. Bem, boa tarde a todos. Queria cumprimentar em nome do deputado Goulart todos os deputados e participantes da mesa. Nós estamos falando realmente de um assunto que é fundamental para o Brasil, ao mesmo tempo que nós queremos dar mais empregos para o Brasil. Infelizmente, nós temos aí mais de 13 milhões de desempregados, 13 milhões e meio e mais de 10 milhões subempregados. E 25% dos jovens do Brasil não têm emprego. Isso é uma perspectiva muito difícil. A gente sabe que um dos momentos mais difíceis de uma família é o desemprego. Tá? Essa é uma situação dramática e só tem um jeito, obviamente, de nós conseguirmos mais empregos, que é que as empresas possam ampliar esses empregos. Afinal, não é o governo que dá emprego, não é ministério nenhum que dá emprego, não são os políticos que dão emprego, é a situação econômica e a capacidade das empresas poderem dar mais empregos para a nossa população. Então, nós temos que ter uma preocupação, obviamente, garantindo todos os direitos dos nossos trabalhadores, entender a dificuldade que as empresas brasileiras passam. Se, ao mesmo tempo, nós temos trabalhadores brasileiros que querem trabalhar e hoje estão desempregados, nós tivemos também muitos trabalhadores brasileiros que trabalharam muito e que hoje têm algumas empresas. São 17 milhões de brasileiros, a grande, imensa maioria, pessoas que foram trabalhadores e que trabalharam muito para ter as suas pequenas empresas, médias empresas no Brasil. Então, nós estamos falando de trabalhadores que estão trabalhando, de trabalhadores que conseguiram ter pequenas empresas e de muitos desempregados. E aí nós precisamos encontrar uma situação, porque algumas condições nos preocupam muito. Primeiro, que o Brasil é um dos piores países do mundo para se investir, para se ter uma empresa. O Fórum Econômico Mundial mostrou que dos 120 países analisados, o Brasil é o 81º pior país para você ter uma empresa. Isso é muito ruim, né? É o país onde a complexidade tributária é maior do mundo, né? Onde, para você ter um trabalhador, você tem um dos maiores encargos, como foi dito aqui, se a média do mundo é 20% de encargos trabalhistas e previdenciários, aqui no Brasil é próximo de 60%, 80%, dependendo se você paga por hora ou mensalista. Fora isso, nós temos uma burocracia extrema e nós entendemos que também nós temos, infelizmente, apesar de toda a boa vontade da Justiça do Trabalho, do Ministério Público, do Trabalho e etc., do sindicato, nós temos o maior número de conflitos trabalhistas do mundo. Isso nos assustou muito. Nós fizemos um levantamento internacional, nós temos 50 vezes mais ações trabalhistas que os outros países similares ao nosso, como França, Inglaterra, Estados Unidos. Isso é absolutamente estranho, né? E aí nós ficamos pensando, será que está bom? Né? Nós estamos numa situação dramática, de cada 10 empresas que surgem no Brasil, fruto de muito trabalho, de coragem, de dedicação, né? Só para terminar, senhor presidente, de cada 10 empresas, em 5 anos, nós temos a morte de 60% das empresas. Quer dizer, cada 10 só sobrevivem 4 das empresas brasileiras. Me parece que isso não está bom, né? Então, nós precisamos buscar aí onde é que a gente pode fazer os ajustes, não das condições de trabalho e nem dos direitos do trabalhador, nem 13º em fundo de garantia, mas nós temos, infelizmente, também notícias de que existem abusos também em muitos locais do Brasil, talvez não seja na maioria, mas algumas cidades onde tem núcleo maior, talvez, de indústrias, de empresas, e nós temos, infelizmente, ouvido a denúncia das vamos dizer, de uma indústria que está crescendo muito no Brasil, que é a indústria das ações trabalhistas. Não estou dizendo, ninguém vai defender aqui empresário que não pagou o que devia. Nós estamos falando aqui dos abusos, daquela pessoa que trabalha um ano e meio e pede 100 mil, 200 mil de indenização e quebra uma pequena empresa, né? Aquele empresário que tem 2, 3, 5, 10 ou 20 funcionários e que ele, diante de uma ou 2 ou 3 ações que foram feitas não pelo trabalhador, foi feito por quem? Por um advogado, obviamente, que ele é que move essa ação, e aí a gente vê um drama, né, uma situação de medo de dar emprego hoje no Brasil. Então, nós precisamos corrigir algumas coisas com o apoio de todos. Já volto a dizer, ninguém quer tirar direito de ninguém, mas nós precisamos entender que se nós não preservarmos, né, esses trabalhadores brasileiros que têm empresas com muita dificuldade,
né, a situação só tende a piorar. E não é que isso vai aumentar o número de empregos, mas com certeza, hoje, se as pessoas têm medo de dar emprego, eu estou dizendo isso porque nós fizemos pesquisa, temos conversado com... As pessoas têm muito medo de dar emprego. Então, a pessoa prefere ficar com 3 funcionários do que ter 4 ou 5. As pessoas preferem sobrecarregar aqueles que estão ali do que correr um risco de ter mais um ou outro trabalhador, porque não sabe o que pode acontecer. Então, nós precisamos encontrar aí um equilíbrio necessário entre o capital e trabalho nessas questões, que me parece que nós não podemos achar que todas as empresas brasileiras, ou todos os empreendedores, os microempreendedores, são desonestos nesse país, e não vamos dar aqui os exemplos, temos exemplos ruins de ambos os lados. Agora nós precisamos buscar, com a ajuda de vocês, que conhecem profundamente essa questão trabalhista, a gente ter a humildade de entender, né, que nós precisamos dar uma condição melhor. Nós estamos destruindo as empresas brasileiras. Isso é muito ruim para todo mundo, porque são elas que geram as riquezas e elas é que podem ou poderão ampliar o número de empregos no Brasil. Obrigado. Agradeço, senhor deputado Lippe. Tem a palavra, vamos passar aos palestrantes.